Agora a gente conversa sobre o seu bolso, vamos falar sobre consórcio. Você vai saber por que o consórcio é a modalidade, a melhor forma de compra parcelada e uma boa modalidade de investimento também. Além disso, você tem que ficar esperto porque consórcio serve tanto para automóvel quanto para imóvel. O gerente-geral da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães, está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo, Leonel. Boa noite a todos, boa noite principalmente ao Bives, que está sempre prestigiando o consórcio, que é o segmento que nós insistimos, não só porque eu trabalho com esse produto já há muitos anos, mas eu insisto que cada vez mais está ganhando, a confiança. Eu digo confiança porque é bem isso, o consumidor ele tem que confiar naquilo ali para poder investir, claro, que é um investimento de médio e longo prazo. Então, sim, faz toda a diferença no momento em que o consumidor sabe onde ele está investindo seu dinheiro. E não é trololó não, viu, amigo? Eu posso trazer números aqui para a gente ter uma ideia. A gente viu que a economia ainda está reagindo devagar. Está reagindo, mas está reagindo devagar. Daqui a pouco a gente vai falar que a gente tem números positivos na taxa de desemprego, ela caindo, a gente tem a taxa de desocupação caindo, tem mais gente empregada, podendo investir, realizando o sonho da casa própria, realizando o sonho de ter um automóvel. Isso. Só que a gente tem que explicar alguns detalhes. Por exemplo, a gente vem falando há muito tempo, Leonel, eu sou entusiasta do consórcio, porque foi o único segmento que cresceu durante 2016 e 2017, estou enganado? E principalmente 2016, que foi o momento pior, digamos assim, da crise, sim, E foi um ano em que nós tivemos bons números, E é que é uma coisa meio que até natural mesmo, No momento em que as taxas de juros começam a subir, o crédito fica muito mais seletivo, Então o consumidor naturalmente procura outras formas claro, de aquisição de bens. E o consórcio, então, surge como uma boa opção. Agora, eu fico pensando, por que então 2017, que a economia começa a reagir, o consórcio ainda assim se manteve em crescimento? O que poderia explicar isso, por exemplo? Porque a gente teve essa redução da taxa de juros, mas parece que a credibilidade... Parece que mais gente fez consórcio em 2016, espalhou a notícia e outros fizeram. É que, na realidade, os juros, apesar da taxa Selic estar diminuindo, os juros ainda continua num patamar alto. No nosso bolso não chegou ainda. Não chegou ainda. Por quê? Porque no cálculo dos juros não é só a taxa Selic que faz, o componente da alíquota de juros, ele tem uma série de itens que fazem com que a instituição financeira chegue naquele valor. A inadimplência é um deles. Sim. E a inadimplência está puxando os juros ainda para cima. E não se chegou ainda, não chegamos a sentir a redução que todo mundo espera. Então, com isso, o consórcio continua sendo uma boa opção, porque não tem juros, É verdade. É o principal. No caso do automóvel, nós estamos percebendo também um aquecimento desse mercado, do consórcio de automóvel. Porque, apesar do consórcio ter surgido nesse meio, nesse segmento de automóvel, sim, só vale lembrar que nós já comentamos aqui, o consórcio surgiu na década de 60, entre pessoas que se juntavam para comprar automóvel, porque não existia linha de crédito naquela época, Sim. E depois, quando começaram assim as montadoras, principalmente, a incentivar o crédito para isso aí, para esse fim, os prazos eram muito curtos. Era 12, 24, 36 e olha lá, Nesse momento que o consórcio teve o seu grande momento nesse segmento de automóvel. Por quê? Porque ele surgiu com prazo de 50, 60 meses, isso fez com que a parcela ficasse 1/3 numa parcela de um financiamento, por exemplo. Sim. Então, era a forma que o consumidor, em geral, tinha para acessar o veículo de uma maneira mais rápida. E, com o passar do tempo, os prazos do financiamento começaram também a aumentar. Passaram para 48, para 60... alguns casos chegaram até 100 meses, O mais comum foi em torno de 80, 82 meses. Sim. Isso também fez com que muitos clientes, na hora de trocar o seu carro, tivessem problemas, porque pagavam alguns anos e não tinham nem começado a amortizar o principal, só pagavam juros, pelo Sim. prazo muito extenso. Claro. Era um problema na hora de trocar o seu carro, que ia entregar o seu carro na troca e o carro já não valia a diferença, Ou seja, teria que colocar mais dinheiro ainda além do carro. Mas aí, então, o consórcio perdeu um pouco espaço nessa época
com esse aumento de prazo. Hoje nós estamos notando que está havendo uma reversão disso aí. O consórcio está buscando, está tomando espaço novamente que tinha perdido. Sim. Né? Então, o aquecimento desse mercado de consórcio de automóvel, ele é real. E eu acho que a gente pode acrescentar outros detalhes aí, porque as pessoas foram se familiarizando com a modalidade consórcio e foram entendendo que, por exemplo, para você que imagina que consórcio é só para carro zero, você vai tirar só na concessionária, não é verdade. A gente pode ter uma carta de crédito e negociar, né? Esse automóvel pode ser usado. Pode até essa carta de crédito, pode ter 2 veículos envolvidos nela. Sim. Numa carta de crédito, adquirir 2 veículos, por exemplo. A carta de crédito, uma vez contemplada, o consorciado pode utilizar ela da forma como ele bem entender. Né? Não necessariamente, ele vai ter um bem referenciado, normalmente, mas ele não é obrigado a comprar aquele bem e ele não é obrigado a comprar um bem só, ele pode comprar 2, desde que esteja dentro da carta de crédito. Da carta de crédito, né? Assim como ele pode usar essa carta de crédito para uma entrada, digamos assim. Sim. Né? Faz aquela entrada e complementa com recursos próprios. Claro. Então é bem flexível, né? Sim, no caso de entrar com a carta de crédito e você, em vez de se descapitalizar completamente, vai planejando a compra. No meu caso, por exemplo, eu tenho lá um consórcio da Sinosserra e eu já disse, eu não estou querendo ser sorteado agora. Eu estou investindo, estou aplicando ali, estou guardando e no momento certo, aí eu retiro a carta de crédito junto com o meu automóvel, por exemplo, e aí posso pegar um patamar melhorzinho aí. Vamos botar uns 50, 60 mil, é o sonho do Bives, ter um carrão aí com 50, 60 mil, né? Com tudo que tem direito. Então vamos lá, vamos ver se eu realizo o meu sonho. E aí a gente tem, por exemplo, lembrando, a descrição do bem é só uma referência. Não preciso tirar um Fox, não preciso tirar um novo Voyage, nem uma Montana. Isso. Nessa faixa de valor aí, nós vamos ter mais nos grupos de 36 meses, que são aqueles grupos de prazo mais curto. Quem pode? E aí a parcela é um pouco mais alta. Tá, agora vamos fazer, Guilherme, volta lá. De 40 mil e vamos voltar para a minha realidade. Vou voltar para a minha realidade. 30, tá bom? O Guilherme já botando 40, até parece que não é meu colega de trabalho, Guilherme. 45, tu vai me ajudar, Guilherme? Então vamos lá. Aí a gente já tem, por exemplo, só se eu seguir a dica dele de carro. Aliás, o Guilherme, a gente sabe, é jornalista especializado em automóvel. Vamos pro de 80 meses. Aí olha o tamanho da parcelinha. Um Up, por exemplo, como referência, um Onix. A gente tem 555 no grupo 5233. Isso. Né? A gente tem, e ali você vê o valor de crédito, sempre reajustado. Ou seja, se eu realmente quiser tirar um uptake, esse valor vai estar sempre reajustado. Isso, exatamente. Então, no momento que o consumidor define por um veículo, ele faz o consórcio naquela faixa que ele imagina que aquele veículo está, e ele vai pagando e fica com a tranquilidade de que toda vez que aquele bem aumentar na fábrica, ele também tem o reajuste da sua carta de crédito. Não vai perder o poder de compra. Para chegar lá no momento da contemplação, claro, ele ter aquele bem que ele se propôs. Desse ou outro similar. Que ele se propôs, exatamente. Né? Esse valor eu posso usar para as negociações ali finais, porque a gente sempre negocia alguma coisa ali com a concessionária, por exemplo. A legislação permite que 10% da carta de crédito pode ser usada para pagamentos que envolvem a compra. Né? Tá. Então, aí está incluso o licenciamento, né? Aquelas despesas de documentação e até acessórios, né? Desde que esteja dentro do valor. Desses 10%. Bom, quem quiser fazer a simulação, você pode entrar no site da Sinosserra Consórcios ou até mesmo baixar o aplicativo que você vai poder fazer a sua simulação e já ir planejando que tipo de compra, né? Que tipo de bem você vai querer. Né? E só para complementar também aquele assunto ali sobre as opções na hora de usar a carta, né? Que o automóvel usado, que hoje tem um comércio muito grande e existem excelentes carros seminovos, né, à disposição, que são bem mais baratos do que um novo, também é possível de usar a carta de crédito, né? Então, inclusive de particular, não necessariamente de uma loja de carro autorizada ou loja comum, mas pode ser uma compra entre particulares. Lembrando também, que a carta de crédito também dá poder para você negociar. É dinheiro à vista. Se o cara está precisando de dinheiro, você vai negociar com ele, consegue um desconto, né? Isso aí. Eu vou na tua dica, já que eu não estou chegando nos de 50, 60 mil, eu posso comprar esses mesmos carros usados. Né? Com 1 ou 2 anos, e aí vai chegar na faixa dos 40 que eu estava procurando. Leonel, sempre é um prazer te receber. Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Baixe o aplicativo da Sinosserra Consórcios e faça a sua simulação também no site da Sinosserra Consórcios, uma empresa com credibilidade.